Vamos lá começar a live hoje. Muita coisa para a gente conversar. Quem tiver dúvidas pode começar a mandar, tá? Eu tô só aqui escrevendo um comentário para vocês. E aí a gente começa. Vamos lá. Hoje, não sei se vocês sabem, mas hoje é o Dia Mundial da Obesidade, né? Dia Mundial da Obesidade, eu sou o Dr. Guilhermino Nogueira, eu sou cirurgião bariátrico e eu quero conversar aqui com vocês hoje nessa live sobre as principais dúvidas que surgem nesse mundo, nesse universo, né? Já me perguntaram aí quem deve fazer a bariátrica do tipo sleeve. Para quem não sabe, existem dois tipos. Existe o sleeve e o bypass. O sleeve é aquele que a gente só faz a ressecção do estômago. A gente tira mais ou menos 70% do estômago, ficam 30%. E o bypass é a cirurgia que a gente não retira nada do corpo, mas a gente altera a configuração. E tem diferenças entre elas. O sleeve perde um pouco menos de peso, o bypass perde mais. O sleeve melhora o diabetes, mas o bypass melhora mais do que o sleeve. O sleeve pode, em alguns pacientes, causar refluxo. O bypass normalmente ele diminui bastante o refluxo. Quem deve fazer o sleeve? Só tenho essa resposta após todos os exames do paciente estarem na nossa mão e a gente discute junto com o paciente. Não é uma decisão ditatorial, é uma decisão em conjunto. A gente discute junto com o paciente qual é a melhor técnica. Eu sempre oriento, vai ser bypass, por exemplo, por esse motivo. Mas o paciente ele tem o poder da palavra, é claro. Quem é que deve fazer sleeve? Pacientes que tenham pouco peso a perder, que não tenham problema de refluxo, mulheres jovens que queiram engravidar com pouco peso, sem refluxo, ou que tem alguma doença importante que precisa tomar remédio via oral e a gente não tem estudos sobre a absorção no bypass, esses pacientes podem sim fazer o sleeve e ter bons resultados. Vamos lá. Minha saturação na polissonografia deu baixa, acha que preciso tratar antes da cirurgia. Na verdade, a apneia do sono ela é uma das doenças que entram como comorbidades para você fazer a cirurgia bariátrica. Dentre mais de 30 doenças, pressão alta, diabetes, artrose de joelho, de quadril, de coluna, gordura no fígado, pedra na vesícula, a apneia do sono, ela também entra como critério. É a própria cirurgia e a perda de peso consequente da cirurgia que vai tratar para você isso, certo? Minha paciente aí, bela mãe de duas, boa noite, doutor blogueirinho. Eu não sou blogueirinho, só estou aqui para ajudar vocês. É verdade que quem faz a bariátrica bypass tem que tomar medicamento para o resto da vida? Não. A gente precisa fazer uma distinção muito importante entre medicação e suplemento vitamínico. Medicação é o que você toma para melhorar a pressão, para baixar a pressão. Medicamento é o que você toma para baixar o colesterol. Medicamento é o que você toma para controlar a diabetes, o refluxo. Suplemento vitamínico não é medicação. Suplemento vitamínico é exatamente o que o nome diz. A gente está complementando o que você não consegue ingerir direito na sua dieta. E hoje, nos tempos atuais, é cada vez mais comum pessoas que não são operadas de bariátrica tomarem vitaminas, um monte de suplemento, tomam 3, 4 comprimidos assim que acordam. Então isso não é um problema. Eu sempre digo aos pacientes, você está trocando um saco de problemas gigante que é a obesidade com suas doenças por a necessidade de tomar vitamina. Então isso não tem importância. Você está trocando uma vida muito menos saudável por uma vida muito mais saudável e é isso que precisa ficar na cabeça. Eu fiz bypass e arroto demais, doutor. Por que isso? Não existe uma justificativa. Tem pacientes que se operam e vão ter arroto, tem pacientes que não se operam e não têm arroto. O que acontece? A gente fica muito observador depois da cirurgia. Qualquer cirurgia que a gente faz, vai operar uma hérnia e nos próximos dias a gente fica extremamente observador.
pode ser que você esteja observando mais os arrotos. E pode ser também que a cirurgia tenha causado. Eu fui negada pelo convênio para realizar a cirurgia, mesmo com IMC bem alto. Depois de quanto tempo eu posso solicitar novamente? Se você foi negado injustamente com o IMC alto, você deve recorrer imediatamente. Você tem direito. Os convênios, eles negam sistematicamente a bariátrica. Olha isso, preste atenção nisso. Os convênios, eles negam porque as pessoas não vão atrás. E tem um monte de gente hoje já especializada em direito da saúde, em direito para bariátricos. Tem um monte de perfil legal no Instagram. E essas pessoas, elas podem te ajudar. Os convênios não têm direito a negar. Não é opcional isso. A gente cansa aqui de ver resposta de convênio utilizando legislação antiga, de 2016, de 2010, de 2007. E eles sabem que a legislação é antiga. Eles usam por quê? Porque a cada 10 que eles negam, 2 vão atrás. Os outros 8 foi bom para o convênio negar. Entendeu? Estou no pré-operatório para cirurgia e descobri pedra na vesícula. É possível fazer as 2 cirurgias simultaneamente? Sim. Foram feitos muitos estudos no passado, inclusive para fazer a cirurgia da vesícula no mesmo tempo da cirurgia bariátrica, mesmo que você não tivesse pedra na vesícula, porque a perda de peso pode causar pedra na vesícula. Mas se viu que, se você não tem pedra na vesícula, você não precisa operar nesse momento. Se você tem pedra na vesícula, você deve, não só pode operar, como deve operar a bariátrica junto da vesícula. Doutor, meu ferro deu baixo, é necessário tomar Combiron, mas o farmacêutico disse que engorda esse remédio. Não, não engorda, nenhuma reposição de ferro vai te engordar. O que você precisa é de uma equipe multidisciplinar, o seu médico acompanhando você, junto com a nutricionista e um professor de educação física, certo? Você precisa, se seu ferro está baixo, você precisa sim repor ferro. Estou sentindo muitas dores de cabeça todos os dias, é normal, não tem correlação com a cirurgia. Você precisa talvez investigar junto com o neurologista, é importante, não pode deixar para lá. Posso engravidar depois de bypass? Se sim, quanto tempo depois? Pode, você pode engravidar depois de bypass, depois de sleeve. Inclusive, a cirurgia bariátrica, ela aumenta a fertilidade. Quem não quer engravidar deve tomar bastante cuidado. Quem quer engravidar precisa esperar pelo menos 1 ano, a fase de estabilização do peso, entre 12 e 18 meses para poder engravidar. Tem o esteatose hepática grau 3 e também tem o refluxo. Qual é ideal, bypass ou sleeve? Quem tem refluxo, eu sou extremamente reticente em indicar sleeve, porque o sleeve ele pode piorar o refluxo. O que eu vejo hoje de evidência na literatura é o sleeve piorando o refluxo nesses pacientes. Então, eu sou muito cuidadoso em relação a isso e eu prefiro, quem tem refluxo, fazer o bypass. Vamos lá. A bariátrica dificulta de alguma forma o ganho de massa muscular. Enquanto você está perdendo peso, na fase que você perde 20, 30, 40 quilos, essa fase rápida dos primeiros 6 meses, sim. Porque você não consegue perder seletivamente só gordura no começo. Os primeiros 30 dias, se eu pudesse, eu sei que todo mundo não ia ficar contra mim, mas se eu pudesse, eu fazia com que o paciente não perdesse 1 grama. Ligava só o botãozinho a partir dos 30 dias. Por quê, doutor? Porque nos primeiros 30 dias é a fase que o paciente mais perde massa muscular, porque ele ainda não pode fazer exercício físico. A partir dos 30 dias, quando eu libero atividade física, musculação, crossfit, eletroestimulação, aí vocês conseguem ganhar massa muscular. O objetivo da gente nunca é perder peso, e sim ganhar massa muscular. Olha aí, Brenda ligada aí em Belém. Cheiro para você, Brenda. Obrigado pela oportunidade. Doutor, sofri um acidente grave na barriga 10 anos atrás. Desde então tenho dumping. Sim, veja, a gente tem que saber o que foi feito na sua barriga nesse acidente. Pode ter sido tanta coisa, mas se você fez uma cirurgia, se mexeram no teu estômago, se retiraram um pedaço do teu estômago e conectaram ele ao intestino de maneira semelhante a uma gastroplastia, você pode sim ter dumping. Dumping não é exclusivo de bariátrico. Dumping é quando o alimento chega mais rápido no intestino.
E aí causam os sintomas de dumping. Doutor, tenho recidiva de endometriose e tenho medo que se espalhe depois da bari. Seria a terceira vez já. Não vejo preocupação com isso. Você pode, claro, conversar com o seu ginecologista, mas eu não vejo preocupação em espalhar um foco de endometriose. Primeiro que a gente nem mexe na pelve lá embaixo, que é onde normalmente estão os focos principais de endometriose. Deixa eu ver... Doutor, fiz bariátrica há 5 anos, mas há uma semana sinto como se fosse um nó na garganta o tempo todo. E depois que como, meu estômago dói. Certo, 5 anos, pós-operatório bem tardio já. O que é interessante? Voltar para o cirurgião, talvez realizar uma endoscopia para ver como é que está esse estômago, se existe alguma úlcera, se existe gastrite, se existe alguma inflamação, tá? Não deixa para lá, acompanhamento de bariátrica é para ficar ao longo da vida toda. Muito obrigado pelos esclarecimentos, por nada. Manu chegou aí. Eu sou de Recife, segue lá meu Instagram, @drguilhermino.nogueira, doutorguilhermino.nogueira. Eu sou de Recife, Pernambuco, tá? Estou com desnutrição muscular. O que seria isso, Amanda? Eu acho que você está dizendo que tem pouca massa muscular. Existem alternativas, tanto alimentares quanto de prática de atividade física para quem está com pouquinha massa muscular. É fundamental correr atrás disso, tá bom? Doutor, tenho 90 dias de bypass, tive uma perda de 22 quilos. Perfeito. É um resultado ruim? Não. Outra coisa, tenho tido muita cólica intestinal. Com diarreia ou não? Tem algo errado? A princípio, não. Você tem 3 meses de bypass, tem pacientes que ficam um pouquinho de diarreia, uma readaptação, e tem pacientes que ficam constipados. Não existe fórmula para isso. Uma coisa que pode acontecer é uma disbiose intestinal. Se isso estiver ocorrendo, seu médico pode passar alguns probióticos e isso vai melhorar, ok? Quantos dias pode dirigir depois da cirurgia? 7, eu libero com 7 dias para dirigir. Você faz cirurgia em Caruaru? Não faço mais. Já cheguei até a fazer, mas não faço mais. Hoje eu consigo operar só em Recife. Tem muita gente que me pede para atender em São Paulo, aqui por causa do Instagram, para operar em São Paulo. Hoje eu não tenho planejamento para isso ainda. Hoje eu atendo só em Recife, eu atendo em 3 locais diferentes. Sobre cirurgias reparadoras, os convênios também são obrigados a cobrir? Sim, completamente. Depois que seu cirurgião emite o laudo dizendo que você está estabilizada do peso, o convênio também é obrigado a cobrir a cirurgia reparadora. Doutor, estou me preparando para fazer a revisão de bypass após 20 anos. Estou com neuropatia periférica. Acho que também posso melhorar, além de outras comorbidades que desapareceram. Sou de Recife, mas moro no Rio de Janeiro. Sim, a gente já se falou algumas vezes aqui no Insta, né, Renata? Você já me mandou alguns directs, eu respondi para você. Conheço sua história. Segue em frente, faça a cirurgia revisional sim, tá? Tem o intestino muito preso. Será que a bariátrica melhora ou piora? Kaline, eu não sei te responder. Sabe por quê? Porque a medicina ela não tem essa resposta. Alguns pacientes, eles vão melhorar. Alguns pacientes vão ficar mais constipados. Então é isso. Tem paciente que relata, doutor, eu fiquei com o intestino solto, doutor, eu fiquei com o intestino preso. Então varia muito. A medicina, infelizmente, não é essa ciência matemática exata que a gente gostaria que fosse. Doutor, tenho 5 meses de bypass e faz quase 1 mês que não perco peso. Seria esse o tal efeito platô? Até pode ser, mas você está fazendo tudo direitinho? Está comendo bem, se alimentando razoavelmente bem, 80% do tempo. Até fiz um post no Instagram falando que a dieta perfeita, comparando a dieta perfeita e a dieta real. A dieta perfeita ela não existe. Ela só existe aqui no Instagram. A dieta real é aquela que você consegue comer bem 80% do tempo, que se livra dessa culpa que a gente carrega o tempo inteiro. Se você está fazendo tudo direitinho, comendo bem, se exercitando, principalmente com musculação, vocês têm que ganhar massa muscular. Exercício físico não é sobre correr, ginástica, pedalada. Isso é interessante somente quando associado à musculação, tá? Isso é o que tem de mais moderno em literatura científica para vocês. Líquido bariátrico não pode comer laranja e tangerina com bagaço, isso é verdade? No começo não, no futuro sim. No começo não pode comer nada grande. No futuro a sua vida vai ser normal. Você vai conhecer cada vez melhor o seu corpo. 3 meses de bypass, perdi 27 quilos, tá bom? Não sei.
quantos quilos você tinha, quanto foi o percentual de gordura que você perdeu. Esses 27 quilos foram 25 de gordura e 2 de músculo, ou foram 17 de gordura e 10 de músculo? Porque tem diferença. Se você perdeu 10 quilos de massa muscular, não é uma coisa boa. Então esqueçam esse conteúdo, esqueçam essa ideia somente do peso. Peso não importa, subir na balança não importa. Vocês têm que pensar sempre em composição corporal. E hoje eu vou estrear o vídeo, eu vou estrear um canal no YouTube, Bariátrica Descomplicada, onde o primeiro vídeo é sobre isso, é sobre composição corporal. O peso não importa. Assistam lá, se inscrevam que vocês vão achar interessante, sim. Muita gente perguntando. Poderia atender em São Paulo? Poderia. Talvez no futuro. Hoje não consigo. Excelência de médico. Obrigado, Amanda. Ansiosa para ir na sua consulta. Top, vamos lá. Vamos embora. Obrigado, Renata. Fiz a bária há 5 meses, retirei a vesícula há 20 dias e ainda estou sentindo aquela dor nas costas típica da vesícula. É normal? Não. Depois de 20 dias de qualquer cirurgia, não é normal ter dor. Se tem dor, tem que investigar. Eu sempre, no consultório, já digo aos pacientes, olha, depois da bariátrica, 95% dos meus pacientes, eles não sentem absolutamente nada. É uma cirurgia rápida, por videolaparoscopia. A gente faz uma infiltração de anestesia na pele antes de fazer o furinho. Existem medicações que são feitas pelo anestesista, então 95% dos pacientes não sentem dor no pós-operatório e vão em menos de 24 horas para casa. Se 20 dias depois da cirurgia de vesícula você ainda tem dor, se essa dor é forte, eu sugiro que você vá sim na avaliação de um médico, tá? Essa aqui eu já respondi, do bagaço. Que memória esse médico. Lembro de você, claro que eu lembro. Tenho 3 anos de bypass, há 9 meses descobri uma anemia profunda. Ferritina 3, já estou com 12, mas ainda sinto tonturas. Vejo que muitos bariátricos sentem tonturas. É normal ou ainda dá anemia? A anemia pós-cirurgia bariátrica, quase sempre, ela é corrigida com as reposições vitamínicas. Normalmente é por uma dieta carente de elementos importantes para o organismo. Quando a gente detecta isso, e como é que a gente detecta? Acompanhamento. Os pacientes precisam fazer acompanhamento com nutricionista, com cirurgião, com professor de educação física e com psicólogo. Quando a gente está fazendo esse acompanhamento, a gente testa o sangue, colhe lá o exame de sangue, vê o ferro baixo. Normalmente o que eu digo aos pacientes é, antes que caia, antes que fique anormal, a gente vai repor. Quer seja ferro, quer seja vitamina B12, cromo, zinco, o que quer que seja. Começou a cair, antes de estar anormal, a gente já começa a repor. É por isso que é tão importante o acompanhamento. É muito mais difícil depois que está lá embaixo a gente conseguir fazer subir, tá? Peso antes da cirurgia, 175. Peso na cirurgia, 148. Se você perdeu essa quantidade de peso, para chegar na cirurgia foi uma perda excelente. É importante perder peso no pré-operatório. Por quê? Alguém sabe por que é importante? Porque a gente diminui o tamanho do fígado. Isso já está comprovado na literatura médica. A gente diminui a quantidade de gordura visceral, de gordura dentro da barriga. E essas duas coisas, elas facilitam muito a cirurgia. Se facilita a cirurgia, diminui ainda mais os riscos. Então é importante. Doutor, explica como é feita a cirurgia revisional, conversão de sleeve para bypass. Qual a diferença do bypass? Tem alguns posts e vídeos meus no Instagram, drguilhermino.nogueira, tá? É complicado eu explicar aqui na live, eu vou tentar simplificar para vocês. O sleeve a gente mexe somente no estômago, a gente retira mais ou menos 70% dele. No bypass a gente faz uma configuração diferente, a gente deixa 25% do estômago, só que esse estômago ele não tem acesso ao alimento inicialmente. Quando o alimento ele cai aqui dentro, eu preciso conectar uma alça de intestino para que ele novamente chegue no intestino. A cirurgia de bypass é uma cirurgia tranquila e a cirurgia revisional é uma cirurgia também tranquila. O pós-operatório é exatamente o mesmo da cirurgia bariátrica. Óbvio que a cirurgia revisional ela sempre tem mais riscos
Por quê, doutor? Porque a cirurgia revisional, eu vou mexer num tecido, numa área que já foi mexida antes, que já foi cicatrizada, então existe um risco. O risco é grande? Não. O risco ainda assim é baixo, mas ele é maior do que o da bariátrica, que hoje é uma cirurgia extremamente segura. Qual o índice de B12 verdadeiramente bom para um bariátrico manter a saúde legal? Na maioria dos laboratórios, algo em torno ali do 290 é o limite inferior. O ideal é a gente manter isso acima de 400, 500, tá? Tem muitos pacientes bariátricos meus que ficam perto de 1000, porque a gente está sempre repondo. Estarei indo dia 16 desse mês, ótimo, nos vemos lá na consulta. Qual a diferença entre sleeve e bypass? Eu falei aqui algumas vezes já, mas tem vídeo sobre isso aí no Instagram, no meu Instagram. E também em breve no YouTube eu vou lançar uma sequência de vídeos. Hoje eu vou estrear o primeiro vídeo, vou colocar o link no final para vocês, tá? Bariátrica descomplicada, e eu vou lançar toda semana eu vou lançando um vídeo. E vai ter vídeo, já está gravado vídeo sobre diferença de sleeve e bypass, tá bom? O pós-cirúrgico do bypass é mais delicado do que o do sleeve? Não. O pós-operatório é exatamente o mesmo. Tá? O sleeve ele tem um pouquinho mais de chance de ter náuseas. Então a gente se prepara um pouquinho melhor para o paciente não ficar enjoado, porque o estômago ele fica mais apertado no sleeve. Bypass pode alterar o ciclo menstrual? Qualquer perda de peso abrupta, grande, pode sim afetar o ciclo menstrual. Então é preciso que você converse com o ginecologista já no pré-operatório de preferência para um adequado planejamento de como vai ser a questão de anticoncepcional. Entendam, os anticoncepcionais orais, eles não são recomendados nem para o sleeve e nem para o bypass. Não existe estudo mostrando que a eficácia é a mesma, então eu sugiro não arriscar. Quais são as melhores opções? DIU, anel vaginal, implante, adesivo, injeções. E aí você vai ter que interagir com o seu ginecologista, porque, por exemplo, as injeções elas tendem a dar um pouquinho mais de ganho de peso. Então talvez o DIU seja uma alternativa melhor, tá? Eu nunca havia tomado injeção de B12, só depois da anemia me indicou. Devemos tomar sempre? Não, você deve fazer os exames sempre. Se os exames estiverem alterados, deve tomar sim. Se a vitamina B12 ela começa a cair, eu não espero ela ficar normal, não faz sentido. Eu já sei que ela vai baixar, eu já sei qual é o comportamento baseado nos estudos científicos. Então, quando a vitamina B12 começa a cair, eu já inicio a reposição, para que o paciente nunca sinta nada. Tenho 6 meses de cirurgia, muita fraqueza pela manhã. Márcia, você está fazendo tudo direitinho? Como é que está a sua alimentação noturna? Como é que estão os seus hábitos de vida? Está dormindo bem? A gente tende a culpar só a cirurgia. Cuidado, pode ser outras coisas, tá? A bypass varia de valor ou não? Não entendi. O que fazer para a perda de gordura e massa muscular sejam satisfatórias em proporção? Isso, perfeito, boa pergunta. Você precisa fazer musculação, crossfit, eletroestimulação. É o que os professores de educação física chamam de exercícios resistidos. Aqueles que você faz força de verdade para ganhar músculo, associado a uma inteligente e boa dieta acompanhada por uma nutricionista. Quando você muda o seu padrão alimentar, e lembre-se, cirurgia bariátrica não é sobre reduzir o tamanho do estômago. Cirurgia bariátrica não é milagre. Cirurgia bariátrica é uma profunda mudança de estilo de vida. E a cirurgia é o primeiro que só deve operar quem realmente, quem profundamente quer mudar o estilo de vida. É inevitável a queda de cabelo para a maioria das pessoas, Renata. Só que é uma queda transitória. Entre o 5º e o 8º mês começa a cair realmente bastante cabelo. A gente, nas pacientes que se queixam muito, a gente faz algumas suplementações específicas para melhorar. E aí é transitório. Cai, depois passa. Tem outro período na vida da mulher que cai muito cabelo e é transitório também, que é no pós-parto. Na maternidade se cai muito cabelo. Doutora Clarice que o diga, a mãe das minhas gêmeas.
A casa cheia de cabelo. Então o novo estômago fica sendo só uma passagem. No bypass, o estômago ele tem algo em torno de 50 a 60 ml. Ele não é só uma passagem. Ele tem funções absortivas e funções digestivas também. A probabilidade de ter úlcera no estômago pós-bariátrico é como todo mundo. Tem chance de ter úlcera, tem que se cuidar. Quando a perda de peso no primeiro mês é inferior a 7%, pode ser que dê alguma coisa errada? Não. É importante, de novo, é importante que vocês ouçam isso muito, para ficar na cabeça. A perda de peso no primeiro mês, se você pudesse escolher não perder, melhor. Porque no primeiro mês que você não pode fazer exercício físico, você vai perder massa muscular junto. Pare de subir em cima da balança. Peçam para fazer análise de composição corporal. Qual é o melhor método hoje de consultório? Bioimpedância. Não achei seu Insta e nem seu canal no YouTube. Oxente, Camila, não conseguiu achar? Vou digitar aqui para você, tá? @Dr. Guilhermino. Digitar para que vocês consigam encontrar meu Insta aí. drguilhermino.nogueira. Estou fixando aí o comentário, certo? Vê se você consegue achar agora lá. Deixa eu voltar aqui as perguntas. Pronto. Tenho 2 meses e meio de bypass. Às vezes me sinto meio aérea, um pouco de tontura. Esses dias tenho sentido uma dor de cabeça bem chatinha. Pode ser anemia ou falta de vitaminas. Com 2 meses e meio, somente se você já tinha alguma anemia ou falta de vitaminas no pré-operatório e não foi identificada. É muito pouco tempo para consumir as suas vitaminas. Qual a diferença de fazer revisional por robótica? É mais seguro, visto que tem um pouco mais de dificuldade? Sim, a cirurgia robótica na bariátrica, ela ainda não conseguiu, nenhum estudo conseguiu efetivamente comprovar que cirurgia robótica ela é superior à cirurgia por vídeo. Isso é um tema bem polêmico. Todo congresso que a gente vai, todo curso que a gente vai, daqui a mais ou menos uns 10 dias eu vou estar nos Estados Unidos, na Flórida, num evento que fui convidado. Vai haver de novo esse debate sobre cirurgia revisional robótica, cirurgia bariátrica robótica. E não se mostrou até hoje benefícios claros da cirurgia robótica em bariátrica. Em outras cirurgias, como hérnia incisional, hérnia inguinal, cirurgias urológicas, sim, já está bem demonstrado o benefício. Bariátrica, alguns estudos mostram que sim, outros que não. Se tiver a possibilidade de fazer por robótica, é válido, se tiver dinheiro disponível, porque robótica você tem que pagar mais, o plano não cobre. Doutor, a bariátrica pelo SUS é por vídeo ou ainda fazem com corte? Na maioria dos lugares que eu conheço, ainda é por corte, tá? Mas existem vários hospitais, inclusive aqui em Recife, Pernambuco, que fazem por videolaparoscopia sim. Inclusive onde foi minha formação, que é o principal centro de cirurgia bariátrica daqui, no Hospital das Clínicas, da Universidade Federal. Doutor Sleeve, quais vitaminas eu vou ter que repor? Você vai ter que repor um conjunto de vitaminas, não é 1 ou 2 ou 3 vitaminas só. Isso precisa ser acompanhado pela sua nutricionista e o seu cirurgião. Mandou sair e voltou. O risco de ter H. pylori pós-bariátrica é maior que antes? Não, absolutamente não. É o mesmo que você tinha antes da cirurgia. Tenho consulta dia 19. O senhor opera em quais hospitais? Vamos lá, Patrícia. A gente vai conversar bastante nesse dia. Se prepara. A consulta ela é um pouco longa, tá? E a gente conversa sobre os hospitais. Como é feita a escolha da técnica bariátrica? Então, tem as diferenças de sleeve bypass, que eu até conversei aqui já no começo. Quem tem refluxo é melhor bypass. Quem tem um diabetes mal controlado demais é melhor bypass. Quem tem algum carocinho no estômago e que a gente fica na dúvida se é benigno, se pode um dia malignizar, virar um tumor, é melhor o sleeve. Quem tem muito pouco peso a perder, está ali no limite inferior da indicação da cirurgia bariátrica, não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem doenças metabólicas, a gente pode pensar no sleeve, certo? Doutor, é normal após 15 dias de bariátrica não sentirmos nada na introdução a alimentos? Não sinto dor, nem rejeição, náusea, nada? Sim, esse é o normal. O normal não é sofrer após a cirurgia. O normal é que as coisas vão acontecendo devagarinho. 15 dias de dieta líquida, 15 dias de pastoso e depois dieta sólida.
A dieta líquida, a verdade é que é uma dieta difícil, a gente sente falta até de mastigar. Eu digo a gente, eu não sou bariátrico, mas eu vejo tantos pacientes, eu me envolvo tanto com vocês que eu me incluo nessa. Eu sei que vocês têm uma dificuldade imensa, porque a dieta líquida é um período difícil. Mas é o que eu digo aos pacientes, tem começo, tem meio e tem fim. Segura a onda. Doutor, os sentimentos da SOP melhoram com bypass? Veja, a cirurgia bariátrica e a perda de peso melhoram muito a síndrome dos ovários policísticos, que é a SOP. Inclusive na relação hormonal que a síndrome dos ovários policísticos tem. Porque a gordura ela age transformando testosterona em estrógeno e tem uma série de cascata hormonal que piora a SOP nisso. Kaline aí colocando o link do Instagram, facilitando. Bypass da Thaís, vou colocar DIU, tenho predisposição a ter trombose e não posso tomar anticoncepcional. DIU de Mirena também tem índice de ganho de peso? Muito pouco, desprezível, não se preocupa com isso. Faça atividade física, boa alimentação, que vai dar certo. Biotina para queda de cabelo, quanto tempo usar? Depende da queda, depende de como estão suas vitaminas, depende do que você vai usar junto com a biotina. O ideal é usar nesse período aí de 3 meses, do 5º ao 8º mês. É normal efeito platô no primeiro mês? Não, é normal a ansiedade de vocês de querer perder tudo, todo o peso de uma vida no primeiro mês. Isso é normal, estou bem acostumado. Tem alguma relação de tireoidite de Hashimoto com grande perda de peso? Não. A tireoidite de Hashimoto ela geralmente está mais associada a hipotireoidismo, é muito comum. A gente vê bastante no consultório. E precisa passar pelo endócrino para ele avaliar, para ver se existe indicação de reposição de hormônio tireoidiano. A partir de quanto tempo é ideal para dieta livre? Com 30 dias começa a dieta sólida, né? A dieta livre, que você chama de dieta sem nenhuma restrição, normalmente é lá para os 3 meses, tá? Mas o que eu digo aos pacientes? Sempre introduzam as coisas devagar. Vão experimentando aos poucos para ver como é que o organismo reage. Vocês vão aprender como é que é o organismo. Por quanto tempo é arriscado ter hernia de Petersen? A hernia de Petersen, que é a hernia interna, toda vez que a gente sobe o intestino e conecta ele em outro órgão, como o estômago, ou do intestino com o intestino, fica um espaço. E esse espaço, se eu pego o estômago aqui, o estômago está aqui, e eu conecto o intestino aqui, fica esse espaço. Esse espaço ele precisa ser fechado. Como? Eu faço uma costura desse espaço que estava aberto e eu fecho. Quando a gente faz isso, a gente fecha, isso aqui é gordura e isso aqui é gordura, a gente fecha isso daqui. Quando isso acontece, não existe risco de hernia de Petersen nesse momento, está fechadinho aquele espaço. Mas ao longo da perda de peso, você perde 30, 40, 50 quilos, você perde gordura de dentro da barriga também. E aí esses pontos eles podem afrouxar. Então a hernia de Petersen ela termina sendo um risco para o resto da vida, mas é um evento extremamente raro. Não se preocupem com isso. Parabéns pelos esclarecimentos, escutamos coisas muito assustadoras, eu sei disso. Quanto tempo pós-cirurgia o senhor considera que a pessoa está totalmente fora de risco? Depende. Se for, por exemplo, risco de fístula, que é um vazamento, você está me perguntando, no bypass, depois de 15 dias, praticamente é zero. No sleeve é um pouco mais, depois de 8 semanas. Se for risco de sangramento, no 5º dia já não tem mais quase risco de sangramento. Então depende do tipo de complicação que você está pensando. Eu sei que existe muita preocupação com as complicações, mas a cirurgia hoje bariátrica é uma cirurgia segura e eficaz. Acreditem, isso é baseado em estudo, isso não é opinião pessoal. Já posso começar a tomar vitaminas antes ou depois da cirurgia? Você pode começar a tomar vitaminas antes, desde que seja orientado, que não vá numa farmácia e compre qualquer polivitamínico e que talvez esteja jogando dinheiro fora. O que fazer para não dar tantos gases? Um excesso de gases pode estar relacionado à disbiose intestinal. Então, às vezes, quando a gente faz o uso de probiótico para repor a flora intestinal, isso melhora bastante. Posso trabalhar com bioestimuladores de colágeno nas áreas de maior necessidade antes e pós-bariátrica? Pode, não tem nenhum problema. Para saber a eficácia de bioestimuladores de colágeno, somente uma dermato, mas pelo que eu vejo das minhas amigas, a Dani Figueiras, por exemplo, ela fala sempre disso. Parece realmente ser um produto interessante para quem está perdendo peso. No caso, para todos vocês. Deus abençoe. Amém.
Qual é o preço do bypass? Se o senhor pode falar, lógico, a gente é proibido de falar pelo Conselho Federal de Medicina em valor de cirurgia. Quem estiver falando está infringindo o código de ética. Eu tenho certeza que vocês não querem me prejudicar. Eu não posso falar aqui valor de procedimento, tá? Me desculpa, gente. Qualquer outra coisa eu falo, vocês sabem. Estou adorando a live, obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos, adoro suas lives, obrigado. Por que varia tanto os protocolos de dietas de uma pessoa para outra? Algumas fazem 30 dias de líquido e outras fazem só 15. Veja só, normalmente o que varia não é o protocolo do paciente, é do cirurgião. Então tem cirurgião que ele prefere colocar 30 dias de dieta líquida no pós-operatório, 15 dias de dieta líquida no pré, fazendo um total de 45 dias de dieta líquida. Então, o que eu e minha equipe, o que a gente sempre tenta fazer? Estuda, se atualiza o máximo possível. Por isso que eu vou estar daqui a 10 dias nos Estados Unidos me atualizando, para trazer novidade para dentro do consultório para vocês aqui no Instagram. Então, hoje o que eu penso? São 5 dias de dieta líquida no pré-operatório e 15 no pós-operatório. À medida que eu encontrar estudos científicos que me mostrem segurança em diminuir mais ainda isso, com certeza eu vou diminuir. Porque a minha intenção é que quanto menos dieta líquida, melhor. Primeiro porque a dieta líquida ela faz você perder mais massa muscular, porque você não tem uma ingestão adequada de nutrientes. Então quanto mais enxuto, melhor. Mas precisa ser seguro, precisa ser eficaz e seguro. Tromboflebite e depressão são comorbidades que o plano de saúde autorizar, e tromboflebite não, depressão sim. Inclusive estigmatização social, se sentir estigmatizado socialmente é uma comorbidade para operar cirurgia bariátrica. Está lá na legislação, está lá na resolução do Conselho Federal de Medicina, tá? Inclusive hoje é um dia de conscientização importante, dia 4 de março é o novo dia de combate à obesidade. De combate à obesidade, não ao obeso, diga não à gordofobia. Sempre tive um pouco de anemia, as outras vitaminas estavam ok antes da cirurgia. Exato, se teve anemia, se tinha anemia antes, e tem muitas mulheres que têm realmente anemia antes, precisa tratar já antes da cirurgia, para não operar com anemia. No bypass e na sleeve são quantos dias de dieta líquida? Tanto faz, são 15, na minha conduta, claro que depende do cirurgião. No Hospital Agamenon Magalhães em Recife é por vídeo? Sim, até onde eu sei se opera por vídeo lá. Tem bons cirurgiões no Hospital Agamenon. Depois de quanto tempo em média é liberado os exercícios físicos? Quais são os mais indicados? Perfeito, 30 dias eu libero exercício físico, para cirurgia de vídeo, claro. Para quem faz no SUS, por aberto, por corte, aí é bem mais tempo, 90 dias. Mas por vídeo laparoscopia, 30 dias você pode fazer musculação, crossfit, eletroestimulação de corpo inteiro, tá? Tenho 24 dias e não sinto absolutamente nada, super tranquilo, perfeito, é isso mesmo. A maioria dos pacientes não vai sentir, alguns vão ter muita dor, mas isso é muito, muito, muito raro. Eu não tenho mais SOP, aí a Brendoleta tinha SOP e agora não tem mais. Exatamente, é muito comum após cirurgia bariátrica haver a resolução da SOP. Obrigado pela disponibilidade, estou aqui para isso. Estou aqui só enchendo, tá nada. Parabéns, Aline Atencioso, é de uma elegância incrível, obrigado. Acontece do paciente não bater a meta? Pode existir a perda insuficiente de peso. Ela é um pouco mais comum no sleeve do que no bypass e a gente precisa investigar o que foi que aconteceu. Se o paciente está seguindo todas as orientações direitinho, se ele entendeu que é realmente profundamente uma mudança de estilo de vida, e aí pode ser uma falha da terapia. A cirurgia bariátrica ela não é 100%, nenhum tratamento na medicina é. Ela funciona para a gigantesca maioria dos pacientes, mas não necessariamente vai funcionar para todo mundo. A gente tem que ser muito sincero, claro e honesto no que a gente faz. Quanto tempo é liberado para as saladas cruas? Normalmente com 30 dias a nutricionista já começa a liberar para alguns tipos de salada, que é quando entra a dieta sólida. Tem o refluxo depois da cirurgia, acaba ou não? Se você fizer sleeve, tem uma possibilidade de aumentar o refluxo. É uma chance. Se você fizer bypass, a probabilidade é imensa de você não ter mais refluxo.
Perdi quase 40 quilos e minha barriga ainda tem gordura. Achei que fosse ficar com a barriga seca, igual a de algumas pessoas, mas estou igual a grávida de Taubaté. Depende, se você tinha uma grande concentração de gordura no abdômen e você perdeu tudo isso, é inevitável que você precise de uma cirurgia reparadora. Todo mundo precisa de cirurgia reparadora, doutor? Não. Boa parte dos pacientes não precisam de reparadora. Só que alguns pacientes vão precisar sim, e o plano tem obrigação de cobrir esses gastos. Qual a média de tamanho do estômago esperado com 1 ano de bypass? O mesmo tamanho que a gente fez, 50, 60 ml, mais ou menos isso. Perdemos peso até quanto tempo? A maioria da perda de peso, Vitória, ela vai se dar ali entre os primeiros 6 a 12 meses. Mas você perde peso até 2 anos. É normal uma pessoa depois de 12 anos de bariátrica engordar? Pode engordar até muito antes. Se achar que é milagre, vai engordar. Não adianta, não é milagre. É uma ferramenta para mudar de vida. Você quer mudar de vida? Então faz bariátrica. Não quer mudar de vida? Escolhe outra coisa. Doutor, você acha interessante o DIU Mirena pós-bariátrica para não menstruar somente? Você acha saudável a mulher não menstruar? É um assunto bem delicado, que é de outra área da ginecologia, mas eu tenho bons amigos que são ginecologistas e eu assisto alguns conteúdos dele e eu não vejo problema nisso. Eu acho que o DIU Mirena é um método contraceptivo excepcional. Brenda é rara, por isso teve hernia de pizza, isso. A gente operou você aqui, Brendinha. O que acontece com os grampos do estômago quando cicatriza? Nada, eles ficam lá, cicatrizados. Os grampos são de titânio, então eles não são absorvidos pelo organismo nem desaparecem. Eles ficam lá. Eita, doutor, ir no aeroporto, ir no banco, não. Nenhuma porta vai detectar os seus grampinhos. Eles são microgrampinhos, muito pequenininhos. Não se preocupa com isso, tá? Não tem complicação por causa de grampo. Queria saber sobre as vitaminas do Sleeve, vai ter que repor? Sim, é um mito achar que o Sleeve não tem necessidade nenhuma de reposição de vitaminas. Ele tem menos do que o bypass, isso é verdade. O bypass provavelmente vai precisar de mais suplementação de vitaminas e o Sleeve menos, mas as duas cirurgias o paciente precisa fazer exame periódico e suplementar as vitaminas. Depois de 4 meses de bariátrica, tem risco de algum alimento se prender aos grampos? Tem não, pode comer, fique tranquila, só coma bem. Quanto tempo após a cirurgia tem chance de ter trombose, já que tenho trombofilia? Eu vou operar sexta-feira, você ainda está preocupado com a trombose. E olha que a gente conversou muito, não foi? No consultório. Existe um risco maior, pelo menos ali até os primeiros 15 dias. Depois disso o risco é muito, muito, muito pequeno, tá bom? Qual polivitamínico mais indicado? Não existe, não posso falar aqui de marca, tá? Mas não existe polivitamínico indicado. O que existe é uma série de suplementos vitamínicos combinados para a individualidade de cada paciente. Eu sei que muitas vezes a gente fica ansioso por uma fórmula mágica. Tem um maravilhoso que eu só preciso tomar ele, não preciso tomar mais nada e fico despreocupado. Não, não existe isso. O que existe é boa alimentação, bom exercício físico e acompanhamento. Se você fizer isso, você está super bem. O resultado é excepcional. Tem centenas, milhares de resultados aí na internet para te mostrar. Acontece de quando começamos a malhar o peso estacionar. Pode acontecer. E se isso acontecer e você tiver, através da bioimpedância, de novo, vou lembrar, composição corporal é o que importa. Você precisa ganhar massa muscular e perder gordura corporal. Estou estreando o canal do YouTube hoje, Bariátrica Descomplicada. Procura lá, Dr. Guilhermino Nogueira no YouTube. O primeiro vídeo do canal é sobre exatamente esse tema, composição corporal. Se você ganhar 3 quilos de massa muscular e perder 3 quilos de gordura, foi maravilhoso e você manteve o mesmo peso. É muito melhor do que você ter perdido 5 quilos e ter perdido 2 de gordura e 3 de músculo. É muito melhor você manter o seu peso ganhando. Corremos risco de engravidar com facilidade, pois não tenho interesse nenhum de ser mãe novamente. Sim, Renata, não é isso? Sim, Renata.
após a cirurgia, a fertilidade ela aumenta muito. Então, no pré-operatório, é muito importante você já se programar para colocar um DIU, um implante, um anel, se programar como é que você vai fazer no pós-operatório. Prejudicar jamais. Obrigado. Amando a live, sempre tirando minhas dúvidas no privado. Deus abençoe. Obrigado. O uso de colágeno é melhor começar a tomar antes da cirurgia ou somente depois da cirurgia? Veja, não tenho como te responder isso. Não sei. A resposta mais sincera, não sei. Tem que perguntar realmente a uma dermatologista, alguém que trabalhe com essa parte mais de estética, tá? A gente pode até montar aí um dia uma live com uma dermato. Eu tenho algumas amigas dermato muito boas. Doutor, tem uma infecção vaginal atrás da outra. Sempre tive, mas agora não tenho condição, está muito ruim. O que posso fazer? Você tem que ir no gineco. Se talvez o seu ginecologista não está resolvendo, procurar um outro gineco. Se você for de Recife, eu tenho várias pessoas boas para te indicar no privado, tá? Doutor, por que pessoas depois da bariátrica adquirem intolerância à lactose ou glúten? Não existe intolerância à lactose ou glúten. O que existe é num período de dieta inicial, a gente passa um período progredindo os alimentos, a gente corta a lactose daquele começo, tá? Pode tirar a hérnia junto com a bariátrica? Depende. Se for hérnia umbilical, inguinal, o melhor é operar depois que já perdeu peso, porque aí o risco da hérnia voltar ele é muito menor. Se a gente opera uma hérnia com o paciente ainda obeso, o risco da hérnia voltar é grande. É necessário fazer a dieta líquida no pré-operatório porque, Renata, é importante porque precisa diminuir a gordura de dentro do abdômen e o tamanho do fígado. Porque imagine, quando a gente vai operar, o fígado está aqui e o estômago está embaixo dele, escondido. Eu preciso levantar o fígado. Quanto menor o fígado e mais leve esse fígado, melhor, mais fácil e menos arriscado. Quanto mais gordo, grande, pesado, gorduroso for esse fígado, pior e mais arriscado, tá? Muito obrigado por nada. Eu já peso 11 quilos, 110 quilos eu acho, né, Maria? Pode fazer a bariátrica. O critério de bariátrica não é pelo peso, é pelo índice de massa corporal, que é você divide o peso pela sua altura, pega esse resultado e divide pela sua altura de novo. Se for maior do que 30 e for diabética, você pode operar. Se for maior do que 35 e tiver qualquer doença associada à obesidade, você pode operar, pressão alta, diabetes, gordura no fígado. Se for maior do que 40, mesmo que não tenha absolutamente nenhuma doença, você pode operar. Se deve, se tem realmente indicação, se existe outra alternativa, a gente só consegue te responder dentro de um consultório. Doutor, o plano cobre a cirurgia das mamas após a bariátrica? Sim, cobre, tem que cobrir. A obrigação do plano de saúde cobrir reparadoras. Reparadoras que o SUS oferece. As mesmas, só que o tempo de espera no SUS, de fila de reparador, até onde eu saiba, é muito grande. Assim como a fila do SUS para bariátrica é muito grande. É obrigado a fazer reparadora na mama também. É normal ter algum tipo de dificuldade para engolir cápsulas de remédio? Com 2 meses e meio ainda não consigo tomar as vitaminas. Por menor que seja, sempre tenho entalos e vômitos. Não, Thaís, não é normal. Tem que investigar o que está acontecendo. Você precisa bater um papo com o seu cirurgião, talvez fazer endoscopia, saber se tem alguma área que ficou apertada. 2 meses e meio depois da cirurgia é para você estar tomando vitaminas, comprimidos, cápsulas normalmente. Atestado médico são 15 dias após a cirurgia. Você fica de repouso 15 dias. Doutor, mas eu sou autônoma, eu sou empresária, eu tenho meu próprio negócio, eu preciso ficar 15 dias? Não. Você tem direito a 15 dias. Mas normalmente entre o 5º e o 7º dia você já está se sentindo maravilhosa para poder voltar a trabalhar. Não. Você pode procurar um cirurgião sem encaminhamento. Você tem vontade, você acha que é para você cirurgia bariátrica, você já pesquisou na internet, já tentou outras coisas. Procura um cirurgião bariátrico, conversa com ele, procura mais de uma opinião, vê se você gosta e aí você decide pela cirurgia. Atestado, eu respondi, eu não senti nada, estou ótima com 4 meses. Que bom, Renata, a maioria é assim. Pode fazer o inverso do bypass para sleeve? Até pode fazer. Existem vários relatos dessa conversão, mas assim, por quê? Para que converter um bypass em um sleeve?
A gente tem conversão de sleeve para bypass para conseguir perder mais peso. Converter bypass para sleeve não faria perder mais peso. E a gente também tem conversão de sleeve para bypass quando existe muito refluxo. Pacientes que operam sleeve ficam com muito refluxo, a gente termina convertendo para bypass, que são casos raros também. Não faria sentido fisiológico converter um bypass para um sleeve. Estou com 4 meses, não sinto nada nas minhas taxas são normais, porém não fui liberada para exercício, só perdi 15 quilos e estou super preocupada. Então, Diana, não é isso? O que eu passo aqui é o que eu e minha equipe estudamos e o que tem de mais moderno em termos de literatura médica, mas isso ainda é a conduta nossa. E também é que eu acredito seja da maioria das equipes, mas tem individualidades. O cirurgião ele pode, por uma experiência pessoal dele, talvez, achar que só pode liberar para exercício depois de 3 meses, 4 meses. Eu não consigo te dizer o porquê que ele ainda está segurando, mas você tem que conversar com ele, bater um papo sincero e ver se já pode começar. É arriscar a cirurgia bariátrica? Não. Existem riscos? Sim, claro que existem riscos. Toda cirurgia tem, mas hoje os riscos são muito pequenos. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia segura e eficaz. Já estão combinando aí de comer salada. Ótimo, maravilha. Pode combinar de comer salada. Pizza só de vez em quando. Fístula acontece sempre se a pessoa não segue a dieta líquida ou pode ocorrer seguindo a dieta corretamente? É um engano sempre culpar o paciente pela fístula. A fístula pode acontecer, independente de qualquer coisa. Claro, se você comer errado, você aumenta muito a chance de uma fístula. Mas a fístula pode acontecer, infelizmente, em quem fez tudo certinho. A chance de fístula é grande? Não, a chance de fístula é muito pequena, cada vez menor hoje. Com a melhora dos grampeadores e da tecnologia que a gente usa para operar, o risco de fístula é cada vez menor. O plano cobre fazer as mamas? Cobre, vai ficar tudo em pé, fiquem tranquilas. Quem fez bypass e não perdeu peso suficiente, teria outra solução? Ouvi dizer sobre cirurgia revisional, sim. A gente faz muito isso, tá? Hoje eu acredito que nós sejamos uma das principais equipes aqui em Pernambuco que faz cirurgia revisional, tanto de sleeve para bypass, quanto de bypass mesmo. Existem algumas coisas que a gente precisa estudar. A gente faz alguns exames, identifica o tamanho do estômago, identifica o tamanho da alça e analisa se existe a possibilidade de fazer a cirurgia revisional, reduzindo ainda mais o tamanho do estômago e retirando um pouquinho do intestino, que é o que a gente chama de candy cane, que é uma área do intestino que funciona às vezes como um segundo estômago. A maioria dos casos não, a minoria, mas existe essa possibilidade sim. Como faço para saber se o estômago está crescendo após a cirurgia? Calma, o estômago ele não é um verme, não vai estar crescendo o tempo inteiro não, certo? Se você estiver tendo reganho de peso, se você está fazendo tudo direitinho, olha lá, está fazendo tudo direitinho e não está perdendo o peso que gostaria, aí é a hora de a gente investigar o que está acontecendo. Adorei saber dos grampos, estava com medo de fazer ressonância, pode fazer. Hemorragia digestiva alta, alguém perguntou aí sobre hemorragia digestiva alta, é muito raro. Hemorragia digestiva alta hoje muito incomum. Você pode ter até uma úlcera de anastomose que pode sangrar, mas é pouco comum, principalmente se o paciente estiver sendo acompanhado, fazendo endoscopia, comendo direitinho, muito difícil. Vitaminas podem engordar? Não, o que engorda é açúcar. Açúcar engorda bastante. 50 a 60 ml, mesmo depois de um ano, tinha essa dúvida. Graças a Deus consegue beber água de guti-guti. É uma preocupação. Me perguntaram essa semana na caixinha de perguntas. Toda semana eu abro uma caixinha de perguntas. Eu não vou conseguir responder todo mundo. Já estou vendo que tem muita pergunta. Já são 9h53. Daqui a pouquinho o Instagram vai encerrar a live. Mas quem não conseguiu perguntar, eu não pude responder aqui, fica tranquilo. Toda semana eu abro caixa de perguntas no meu Instagram, tá aí embaixo fixado, drguilhermino.nogueira. Além disso, eu vou esclarecer muita dúvida já nos vídeos do YouTube, tá?
E quando terminar aqui a live, eu vou postar aqui nos stories da Paola um videozinho, os primeiros 15 segundos desse vídeo do YouTube, e vai ter uma arrasta para cima que vai facilitar para vocês já entrarem direto no canal, certo? Que bom que você consegue beber água de guti-guti. Whey Protein, devemos tomar ou só se fizer musculação? Deve tomar. Na fase inicial, aquela fase inicial que você não está praticando exercício físico, principalmente, porque tem duas coisas que fazem a gente ganhar massa muscular: o exercício físico e a ingestão aumentada de proteínas. Então, normalmente eles têm que estar juntos. Uma coisa sozinha, sem a outra, não funciona muito. Mas a gente apela um pouquinho. Já que não pode fazer exercício físico, a gente aumenta a ingesta de proteína. Os polivitamínicos mastigáveis são melhores? Não. Depende da composição do polivitamínico. Por ele ser mastigável, não. Hoje tem mastigável no Brasil, mas tem muito mastigável nos Estados Unidos. Tem bons polivitamínicos. Vou seguir, vou para o YouTube. Vá lá para o YouTube. Doutor, por qual furo é retirado o estômago da cirurgia do sleeve? Tem sempre um furinho maior. Se você observar, tem sempre um furinho que tem ali 1,5 cm. A gente consegue tirar aos pouquinhos. A gente vai puxando devagarinho. Puxa de um lado, puxa do outro, puxa de um lado, puxa do outro. Com jeitinho, o estômago sai. Doutor, pode repetir o endereço do YouTube? Procura lá, Bariátrica Descomplicada, ou Dr. Guilhermino Nogueira, ou espera aqui o final da live que eu vou colocar um story aqui no Paola Bariatricada, arrasta para cima. Ou entra no meu perfil do Instagram, clica no link da bio, que também vai ter o link do YouTube. Tem um link do meu site, tem um link do YouTube, tem um link da minha secretária para conversar no WhatsApp. Vamos lá seguir. Obrigado, Aline. Corre o risco do estômago distender ou aumentar o tamanho? Veja, sempre existe isso, tá? Sempre existe o estômago ao longo dos anos, ele pode crescer. Mas quase nunca, gente, o reganho de peso, que é a principal preocupação de vocês, ele está associado verdadeiramente ao tamanho do estômago. Normalmente foi algum erro, foi acreditar que era um milagre, que podia fazer o que queria, que agora estava linda, maravilhosa, esplêndida, fantástica, e a autoestima foi lá para cima, e aí largou a academia, e aí não comia mais bem, começou a frequentar muita balada, e aí se perdeu no fio da meada. Tá? Normalmente é um problema comportamental. Claro que pode sim o tamanho do estômago ajudar, mas é a minoria. Isso não significa que a gente, mexendo nesse tamanho, não possa te ajudar a voltar a perder peso. O que eu sempre oriento os pacientes é que, se eles querem uma segunda cirurgia, agora eu vou puxar a orelha. Agora vocês vão ter que mudar de vida de verdade. Pode amamentar ainda após a cirurgia? Claro que sim, só que a gente recomenda primeiro terminar o período de amamentação para depois operar. Porque existe a chance de, durante esse período que você está perdendo muito peso, que você está tomando dieta líquida, que você foi operada, esse estresse ele pode causar uma diminuição do seu leite. E a gente tem que pensar que a prioridade sempre é a criança, né? Eu tenho duas, Lala e Lulu, gêmeas de 5 meses, e a prioridade são elas. Pode fazer reparadora na barriga e no seio ou só libera uma? Não, vai fazer reparadora em tudo que você precisar. Se houver o laudo médico afirmando que você precisa, vai fazer e o plano tem que cobrir. Como faz para tomar comprimido no pós-operatório imediato? Nos primeiros 30 dias você não toma comprimido inteiro. Você tem que macerar, diluir e macerar. Não pode tomar inteiro. Só depois, quando entra a dieta sólida, você pode tomar comprimido. Como evitar gases? Jaqueline, eu te respondi, pode ser uma disbiose intestinal. E aí você tem que procurar um médico, ou seu cirurgião, ou outro médico, para conversar sobre disbiose intestinal, que ele pode te passar alguns probióticos e isso pode melhorar, tá? Se for gases no pós-operatório imediato, quanto mais caminhar, melhor. Eu estou entendendo que são gases mais tardios, depois de meses da cirurgia. Pessoal, tem 20 segundos para acabar. Foi um prazer imenso mais uma vez conversar com vocês, tá? Aqui no perfil da Paola Bariatricada, que gentilmente, um perfil de humor mais fantástico aí da cirurgia bariátrica, que gentilmente me cedeu esse espaço para eu conversar com vocês.